Oi, queridos alunos, chegamos na aula número 67 de Matemática para FCC. Nesta aula ainda vamos falar de noções de geometria, ângulos, retas coplanares e triângulos. Noções de geometria para concursos públicos. Então veja só, observação. Em duas retas paralelas, os ângulos correspondentes são congruentes. Imagina essa figura aqui. Você tem uma reta R e tem uma reta S. Se essas duas retas R e S forem retas paralelas, então os ângulos correspondentes serão congruentes. Por exemplo, aqui você tem um ângulo X. Aqui você tem um ângulo Y. Você repara que o ângulo X e o ângulo Y são ângulos correspondentes. Portanto, esses dois ângulos, X e Y, são congruentes. São congruentes. A medida de um é igual à medida do outro. Então, ângulos correspondentes em retas paralelas são congruentes. Agora, se você imaginar aqui, eu tenho aqui o ângulo X, vamos colocar aqui o ângulo Z e aqui o ângulo Y. Vem essa observação. Os ângulos Z e Y são ângulos alternos internos. Ora, repara que Z e Y não são ângulos correspondentes. Mas olha, eles são chamados de alternos internos. Então, Z e Y são ângulos alternos internos. Z e Y são ângulos alternos internos. Ora, e se essas duas retas forem paralelas, os ângulos alternos internos vão ser congruentes. Veja essa imagem. Nós temos aqui uma reta R e aqui uma reta S. Vamos supor que a reta R ela é paralela à reta S. Você tem aqui o ângulo X, aqui você tem um ângulo Y correspondente. E aqui você tem um ângulo Z. Repara que Y e Z são alternos internos. Y e Z são alternos internos. Logo, esse ângulo Z e esse ângulo Y vão ser congruentes. Ângulos alternos internos em duas retas paralelas são congruentes. Você imagina assim, como X e Z são opostos pelo vértice, o X é igual ao Z. A medida de X é igual à medida de Z. Mas como X e Y são correspondentes em retas paralelas, ora, eles também são congruentes. Isso quer dizer que o X também tem a mesma medida que Y. Se o X é igual a Z e X é igual a Y, logo o Z é igual a Y. Então, ângulos alternos internos em duas retas paralelas são congruentes. A medida de Z é a mesma medida de Y e também a mesma medida de X. Z e X são OPV. E Z e Y são alternos internos. Veja a imagem seguinte, exemplo. Se a reta R é paralela à reta S, qual é a medida do ângulo X? Você tem aqui, uma reta R e aqui você tem uma reta S. Está dizendo que R é paralela a S. Quer saber qual é a medida desse ângulo X aqui, Bem, para responder, vamos imaginar que eu vou traçar aqui, uma reta imaginária, também paralela a RS. Então, essas três retas agora são paralelas. Então, aqui seria paralela a essa reta que eu vou chamar de T, uma reta imaginária. Então, as três retas R, S e T são paralelas. Então, uma reta imaginária T paralela a R
e simultaneamente paralela a S. Queremos encontrar esse ângulo X. Ora, olhe este ângulo aqui, ó. Este ângulo entre R e T aqui, ó, feito com a transversal IRT, ele é correspondente ao ângulo de 60 graus. Portanto, este ângulo aqui mede 60 graus. E aqui embaixo, este ângulo aqui, ó, este ângulo é correspondente ao ângulo de 20 graus em F. Então, este ângulo aqui mede 20 graus. Porque ângulos correspondentes em retas paralelas são congruentes. Logo, o nosso ângulo X será a soma dos dois. Portanto, o ângulo X será 60 graus mais 20 graus. O ângulo X mede 80 graus. Beleza, né? 80 graus. Prosseguindo, triângulos. Agora vamos falar um pouco sobre triângulos. Vamos recordar o ensino fundamental. Todo mundo sabe o que é um triângulo. Imagina que aqui eu tenho um triângulo ABC, um triângulo ABC, os ângulos internos X, Y e Z. Aí diz assim, a soma dos ângulos de um triângulo, quer dizer, dos ângulos internos de um triângulo, é igual a 180 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus. Em todo o triângulo, se você somar os ângulos internos, o x mais o y mais o z, se você somar os ângulos internos, vai dar 180 graus. Uma propriedade também conhecida lá do ensino fundamental. Classificação de triângulos. Nós podemos ter os triângulos chamados de acutângulos. Um triângulo é acutângulo quando os três ângulos são agudos. Observe na figura, você tem um ângulo A, é um ângulo agudo, menor que 90 graus. O ângulo C também é um ângulo agudo e o ângulo B também é um ângulo agudo. Logo, esse triângulo é chamado de acutângulo. Triângulo retângulo. O triângulo vai ser retângulo quando ele possui um ângulo reto. Na figura abaixo, nós temos aqui, ó, nesse ponto A, nesse vértice A, temos um ângulo de 90 graus. Um ângulo reto, né? Um ângulo reto. Então, é um triângulo retângulo. Observe que você tem um ângulo reto e dois ângulos agudos. A soma dos outros dois vai ter que ser igual a 90 graus. Logo, os dois ângulos B e C são agudos. Esse é o triângulo retângulo. Obtusângulo. O triângulo vai ser chamado de obtusângulo quando ele tiver um ângulo obtuso. Observe que esse ângulo A, ó, ele é maior do que 90 graus e menor que 180 graus. Logo, ele é um ângulo obtuso. O triângulo será, então, o triângulo obtusângulo. Triângulo equilátero. Um triângulo vai ser equilátero se todos os ângulos dele são congruentes, todos iguais a 60 graus. Então, um triângulo equilátero, ele tem todos os ângulos iguais, congruentes a 60 graus, e, portanto, os três lados vão ter a mesma medida. Sabe? Os três lados vão ter a mesma medida. Então, podemos dizer que ele tem três lados iguais, com a mesma medida, e três ângulos iguais, tá? Com a mesma medida, três ângulos congruentes e três lados congruentes. Vai ser o triângulo equilátero. Triângulo isósceles. O triângulo vai ser isósceles se ele tem dois lados iguais, quer dizer, os dois lados com a mesma medida. Nesse caso, observe esse triângulo aqui, ó. Você tem a medida do lado AB é igual à medida do lado AC. Então, ó, o lado AB tem a mesma medida que a C. A AB tem a mesma medida que a C. Portanto, esse triângulo é isósceles. Ora, se ele tenha dois lados com a mesma medida, ele vai ter também dois ângulos com a mesma medida. Logo, esse ângulo aqui, ó, B, vai ser igual a esse ângulo aqui em C. Então, ele vai ter dois lados com a mesma medida e dois ângulos com a mesma medida. Aí ele vai ser isósceles. Nesse caso, olha, esse lado BC vai ser chamado de base do triângulo isósceles. Na figura, você tem um triângulo isósceles de base BC, onde a medida do lado AB é igual à medida do lado AC. O triângulo isósceles vai ter dois lados iguais e dois ângulos iguais.
ou melhor, congruentes. Triângulo escaleno, ele vai ter os três lados diferentes. A medida de AB vai ser diferente da medida de AC, diferente da medida de BC. Os três lados vão ter medidas diferentes. Vai ser chamado de escaleno. Bem, estamos recordando, né, algumas propriedades de geometria lá da 8ª série do ensino fundamental. Ainda falando de triângulos, algumas propriedades. Em todo triângulo, qualquer ângulo externo tem medida igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes. Então, eu estou dizendo que em qualquer triângulo, a medida do ângulo externo é igual à medida da soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Se você tiver que ver aqui, por exemplo, você tem um triângulo, aqui você tem o ângulo E, é o ângulo externo. Ora, essa medida do ângulo E, se você tirar esse ângulo E, a medida dele vai ser a soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes. Não adjacente vai ser o x e o y. Vai ser igual a medida de x mais a medida de y. Então, esse E é igual a essa medida desse x mais a medida desse y. Para demonstrar é fácil. Você sabe que a soma de x mais y mais e é igual a 180 graus. Mas olha só, esse ângulo E e Z, o E e Z são ângulos suplementares. A soma de E mais Z dá aqui o ângulo raso de 180 graus. Agora é só olhar aqui, x mais y mais z é igual a 180 graus. E mais e é igual a 180 graus. Isso significa que esse x mais esse y é igual a esse e. Portanto, e é igual a x mais y. Então, essa é uma propriedade que aparece muito nas questões. Se você tiver esse ângulo externo, para calcular ele, basta somar os dois ângulos internos não adjacentes. Veja esse exemplo aqui, um exemplo daquela propriedade. Você tem um ângulo x aqui, esse ângulo x é um ângulo externo desse triângulo. A medida dele vai ser a soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes. Então, o x vai ser igual a esse 30 mais esse 20. O x é o 30 graus mais 20 graus. O x vale 50 graus. 50 graus. É a propriedade anterior. Por exemplo, a próxima questão, calcule a medida do ângulo x. Aqui você tem um ângulo x. Quero saber a medida dele. Nesse triângulo, nós temos um ângulo interno de 50 graus. E aqui, este símbolo indica que é o ângulo reto de 90 graus. E o x é o ângulo externo. Logo, a medida desse ângulo externo x vai ser a soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes a eles. Então, vai ser os 50 graus mais isso aqui que é 90 graus. 50 graus mais 90 graus vai dar 140 graus. Uma propriedade interessante que aparecia em algumas questões. Bem, estamos recordando um pouco de geometria, né? Um pouquinho de geometria. Geralmente, concurso público, a geometria é um assunto fácil, né? As questões são questões fáceis. Espero que você tenha acompanhado e desejo a todos uma boa sorte, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado e até lá.